Momento da Palavra e Oração. Bom dia mesmo, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra em Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo 1 até o versículo de número 18. O título desta mensagem: As últimas exortações e saudações. Aqui o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele tem dado orientações para que as pessoas sejam abençoadas. E essas últimas exortações, ele nos diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, como o vosso espírito. Amém. Amados, aqui essa exortação, ele diz assim: se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, porque nós estamos sujeitos, querido, nós estamos sujeitos realmente a errar, mas uma coisa que nós temos que colocar no coração, coloca isso no teu coração, e eu tenho que colocar também: a gente não pode ter prazer no erro, a gente não pode ter prazer na falha, a gente não pode ter prazer no pecado. Irmão, se algum chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ele diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado.
Então, querido, se a pessoa já fracassou, se a pessoa já realmente ali, caiu no erro, o que ele precisa é de misericórdia. O que ele precisa é de compaixão. E as pessoas que são espirituais, nós temos que fazer de tudo para resgatar esta pessoa. É claro que vai talvez chegar um ponto a pessoa não quer, tá? Mas ele diz aqui, ó, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. A gente está sujeito, querido. Satanás é o tentador. Satanás é aquele realmente que traz realmente ali as coisas na presença do ser humano para que ele seja ludibriado. O ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir, a Bíblia diz. A Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Os demônios se transfiguram em anjo de luz. Anjos de luz, para enganar, se possível, os escolhidos. E ele diz aqui, ó, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. E ele diz aqui, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cristo não levou o fardo da humanidade sobre ele, querido. Cristo não levou a maldição da humanidade sobre ele. E aqui esta mensagem está dizendo, ajuda as pessoas que estão com fardo pesado. Ajuda as pessoas que estão realmente cansadas espiritualmente. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem que somos nós? Se não for instrumento nas mãos de Deus, se o Deus de misericórdia não nos abençoar, o que é da nossa vida? Nossa vida, meu irmão, minha irmã. E diz aqui, ó, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Nós temos que fazer a nossa parte. Jejum, oração, louvor, adoração, leitura da Bíblia, ter uma localidade séria para congregar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas Deus vai acrescentar. E aqui diz, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Não é para realmente ali estar preocupado com o fulano, o ciclano ou beltrano. Nós temos que se preocupar com a nossa vida. E através da nossa vida nós vamos orientar pessoas que estão caindo, pessoas que estão fracassando. E diz aqui, ó, mas cada qual levará a sua própria carga, porque cada qual levará a sua própria carga. E ele diz, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não é só bem espiritual, querido. É de um modo geral. Vamos socorrer, vamos levantar os caídos, fortalecer os fracos. E aqui diz, ó, não erreis. A gente erra muito, querido. Por isso que a gente tem que pedir a misericórdia e a compaixão de Deus. A gente erra muitas vezes no pensar, a gente erra muitas vezes no falar, a gente erra muitas vezes no o que está ouvindo, a gente erra muitas vezes criticando alguém, a gente erra muitas vezes é o seguinte, não buscando a palavra de Deus como devia. Não
olha, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, querido. Vai chegar um momento, ele vai chamar juízo. Parece que Deus está deixando a coisa correr. Não, vamos deixar de qualquer maneira. Não. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, presta atenção, quem planta amor, colhe amor, quem planta carinho, colhe carinho, quem planta respeito, colhe respeito, quem planta amizade, colhe amizade, quem planta dinheiro, colhe dinheiro, quem planta paz, colhe paz, quem planta realmente tudo aquilo de bom vai receber coisas de bem. Mas aqui diz, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Se você planta coisa ruim, vai receber o quê, meu querido? Se alguém planta um pé de tiririca, vai receber o quê? Tiririca. Se alguém planta um pé de espinho, vai receber o quê? Espinho. Se alguém planta inimizade, vai receber o quê? Inimizade. Quem planta desamor, vai receber o quê? Desamor. Você está entendendo? Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Esta carne é pecaminosa, por isso que tem que ser mortificada todos os dias. A nossa carne, ela quer nos levar para o buraco, quer nos levar para a destruição. É por isso que temos que mortificar as obras da carne, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem pessoas que a hora está próximo para Deus abençoar, fazer um milagre, ela lutou, daqui a pouco ela desistiu, se desvia dos caminhos do Senhor, se afasta, não quero mais. Eu conheço muita gente desse jeito. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E aqui Paulo continua realmente acrescentando, querido, nos abençoando. Ele escreveu com grandes letras por minha mão: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obriga a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eram as pessoas que naquela época fingia que era realmente ali bem espiritual, só para se aparentar, mas não vivia aquilo que os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus estava designando. Então, meu querido e minha querida, busca a presença do Senhor. Tenha compaixão da tua vida. Tenha misericórdia da tua vida, porque Deus tem compaixão de nós. Mas se nós não fizermos a nossa parte, vai ser difícil, meu irmão. Pai, nos ajude, Pai, a semear só coisas boas em pensamentos, em palavras, em ouvir, em enxergar, também amizade e respeito com todos, para que nós possamos, ó Deus, termos uma colheita de bênção e de vitória e de milagre. Mas tira toda a colheita que não presta na nossa vida, Pai, para que nós possamos, ó Deus, sermos abençoados. É necessário, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor ser tirado do nosso trajeto de vida. É o que eu te peço e te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.